Há mais ou menos uma semana eu fiz uma postagem na aba comunidade aqui do canal, pedindo que vocês deixassem perguntas sobre pedagogia, enfim, as dúvidas que vocês tivessem ou curiosidades, tá? Eu estou num cenário novo, eu trouxe o meu home office aqui para a sala, né, a minha escrivaninha, trouxe para a sala. Tirei lá do quarto, agora o quarto é só lugar de descanso e dormir. Então a gente vai ter algumas interferências, alguns barulhos, né? É provável que eu não consiga evitar todos. Mas vamos lá. Vou começar respondendo as perguntas que foram feitas primeiras, vindo para as últimas, e vou responder metade agora e metade no próximo vídeo. Então, se sua pergunta não for respondida aqui, não se preocupe que semana que vem você vai ver o vídeo com as respostas, tá? Começando pela Viviane de Borba, 5362, ela diz: gosto muito do seu canal. Muito obrigada, Viviane. Sou formada em administração, mas tenho muita vontade de fazer ou pedagogia ou letras. Ouvi falar que pedagogia passaria de 4 para 35... De 4 para 30... De 4 anos para 5 anos. Será que procede a informação? Então, eu não li nada a respeito e eu não fiz nenhuma pesquisa prévia para responder as perguntas de vocês. Vou responder com as informações que eu já tenho. O que o MEC exige para os cursos de licenciatura e, claro, pedagogia, é que tenha 3.200 horas no mínimo, toda a grade curricular, todas as disciplinas somadas, 3.200 horas. Parte dessas horas são teorias e parte dessas horas são práticas, né, que são os estágios. No mínimo 3.200. Aí não importa se são 3, 4 ou 5 anos, desde que tenha no mínimo 3.200. Então é possível que você ache sim cursos de 5 anos, talvez determinada faculdade resolveu crescer o curso para 5 anos, para colocar mais disciplinas, que talvez, né, na cabeça deles ficaria mais completo, mas isso aí não é tão relevante. Você pode fazer um curso de 3 anos, se ele tiver no mínimo 3.200 horas, tá dentro da lei do MEC, ok? Próxima pergunta é Joy, W-M-I-G-L. Como está a área hoje para quem pretende fazer a graduação? Como são os estágios? Então vamos lá, primeiro a área. A área de pedagogia, ela vem se ampliando. A gente sabe, né, talvez não todos, mas muitos aqui no canal já sabem, que as áreas em que o pedagogo pode atuar são diversas. Então você vai de educação infantil para ensino fundamental, séries iniciais, tem a gestão escolar, que é direção, coordenação, secretaria, suporte escolar. Também tem educação especial, dependendo da sua especialização. Se você fizer uma especialização em psicopedagogia clínica, você pode abrir um consultório e clinicar. Nossa, são diversas as possibilidades, né? EJA, curso normal de nível médio, que você pode trabalhar também. Se você aí crescer na sua graduação, fizer pós-graduação, mestrado ou doutorado, pode também dar aula na universidade. Então são muitas possibilidades para o pedagogo e vem crescendo. Agora a gente tem também a pedagogia bilíngue, que é junto com a língua de sinais. A gente tem de especialização a pedagogia jurídica, né? Teve uma menina que me falou também de pedagogia, pedagoga na marinha, não sei bem. Mas o que a gente percebe é que o mercado está se expandindo e não se encolhendo. Então, para quem faz graduação, há muitas possibilidades. E os estágios, eles são diferentes, tá? De universidade para universidade, mas basicamente, então seria o número de horas dividido entre a parte teórica, em que você vai construir relatórios, enfim, vai ler artigos, e tem a parte prática, que é a parte que você tá na escola de fato, né? Ali fazendo suas observações, aprendendo junto com o professor, para depois fazer um grande relatório de tudo isso que você aprendeu na prática e entregar para o professor. É assim que é dividido. É assim que é mais ou menos estágio, mas tem outros vídeos aqui falando sobre estágios que vale a pena você assistir, tá bom? Você vai aprender muito. Mais uma pergunta da Jaciara Lima. Já sou formada no magistério, ótimo, e quero fazer pedagogia, mas em grupos vejo tantos comentários negativos sobre a graduação e que hoje em dia não compensa fazer, pois está cada vez mais difícil conseguir emprego na área. Então vamos lá.
Se você é formado no magistério, se você pratica o magistério, você conhece bem a área, sabe como que é. Ser professor não é fácil, não é uma coisa simples, não é um trabalho leve e bem remunerado. Também não vou exagerar dizendo que a graduação é simples, que você pode fazer, que você vai conseguir um trabalho, que é simples conseguir um trabalho, porque não é. Tudo na nossa vida exige esforço. Então, fazer o curso, né, fazer a graduação, exige esforço, porque a gente sabe que são muitas leituras, são muitos trabalhos, avaliações que você tem que fazer, toda a parte prática dos estágios. Isso demanda trabalho e exige esforço. E para conseguir um trabalho, se você não tiver um planejamento de carreira, inclusive tem uma live aqui no canal falando sobre isso, tá? Planejamento de carreira, recomendo também que vocês assistam. E já comece a graduação pensando em você como profissional e trabalhando. Se você esperar concluir a faculdade para começar a pensar nisso, isso vai dificultar muito mais as coisas. Então, não é assim tão simples, não é assim tão fácil, mas se você se preparar com antecedência, você consegue um emprego sim. Eu sou formada, estou trabalhando, meu marido é formado, está trabalhando, eu conheço muitas outras pessoas que cursaram pedagogia e estão trabalhando, então não é nada impossível. Você só precisa se planejar e se esforçar para conseguir. E não deixe o comentário dessas pessoas preguiçosas te desanimar. Próxima pergunta. Sobre estágio remunerado e como saber o que dá em cada ano para além da BNCC. Conteúdos mesmo. Então, o estágio, você não vai dar aula, tá? Eu vou falar assim do que eu tenho conhecimento e eu acredito que deva ser assim em todos os lugares. O estagiário, ele é um aprendiz. Quem dá as aulas são os professores, que são profissionais. No caso, você como estagiário, há muitas possibilidades de trabalho dentro da escola. As principais é ser auxiliar do professor, né, na educação infantil ou nas séries iniciais. Você vai trabalhar ajudando o professor. Aí você vai aproveitar, óbvio, para observar o que ele faz, aprender junto com ele. Ou você vai trabalhar numa creche com as crianças, mesmo assim, você não vai fazer planos de aula, você vai planejar atividades. Vai depender muito do que esse supervisor vai te passar. Mas não se preocupe, tá? Dificilmente você vai precisar se preocupar com conteúdos para dar em sala de aula. Agora vamos para a próxima pergunta. Vai ser a última desse vídeo, tá? A Sofia Soares diz: fui fazer um estágio em um CMEI e odiei a experiência totalmente diferente da parte teórica do curso. Tô pensando em trancar a faculdade. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que é: quando você vai trabalhar, você vê que na prática a teoria é outra. E isso é muito comum, porque primeiro que não é que o que você estuda não tem nada a ver com o seu trabalho. Tem, mas você tem que saber usar aquilo que você estuda no seu trabalho. Não é uma coisa tão simples assim. A teoria, ela é muito abstrata em alguns pontos, né? Então, não é um passo a passo exato daquilo que você precisa fazer quando chegar na escola. Mas o que eu digo para você? Se você esteve em contato com o universo da educação e você não gostou do trabalho, então seria uma boa você trancar mesmo sua faculdade, escolher outro curso, talvez aí que vai te levar a um trabalho diferente disso, né? De trabalhar em escola, de lidar com crianças e tal, porque vai ser melhor agora você fazer isso do que ficar enrolando, concluir a faculdade e depois não querer trabalhar com nada disso que você aprendeu. Com as habilitações, com as possibilidades que o curso te deu. Então, eu sugiro você pensar em todas as possibilidades que você tem de trabalho como pedagoga, e se você não se vê trabalhando em nenhuma delas, então não gaste o seu tempo, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não posso desistir e tal. Mas você vai fazer o quê? Você vai ficar 4 anos estudando uma coisa que você não quer trabalhar? Porque estudar 4 anos pedagogia
para depois você achar melhor trabalhar em qualquer outro trabalho em que você não precisaria da graduação, ou você precisaria de outra graduação, é melhor você desistir agora e ir para aquilo que realmente te interessa, que você realmente gosta. Eu acho que esse é um processo de autoconhecimento quando a gente entra na universidade querendo alguma coisa e depois a gente conhece aquilo e vê que não é pra gente. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a cursar Ciências Biológicas na minha fase escolar, no ensino médio. Eu acreditava que esse seria um curso para mim, então quando eu tive a oportunidade, eu comecei a faculdade fazendo Ciências Biológicas e no segundo semestre eu vi que aquilo não era para mim. Eu desisti, eu tranquei e eu conheci disciplinas pedagógicas, gostei e fui para pedagogia, que eu acho que tem muito mais a ver comigo, essa área de humanas, muito mais a ver comigo. Então, eu acho que vale a pena sim você se perguntar, você analisar, você identificar se isso é mesmo para você e daí você continua ou você desiste, ok? Vou encerrar o vídeo por aqui e semana que vem teremos assuntos diferentes do que foi discutido aqui, tá bom? Então não perca o vídeo da semana que vem, se inscreva e a gente se vê no próximo. Tchau!